Vamos lá, pessoal, o professor Ramon Xavier falando, e aqui a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo de resolução de exercícios, nossa aula de resolução de exercícios. E eu tenho aqui o exercício número 5. Exercício número 5 me dá algumas informações, ainda é sobre triângulos, mas também aparecem os conceitos de bissetriz. Então vamos ver o que está pedindo. Questão 5. No triângulo MPQ, MX e PY são bissetrizes. Calcule as medidas A, B e C. Então a gente tem aqui o ângulo A, que eu vou colocar em verde para vocês verem melhor. O ângulo A está aqui. O ângulo C, vou colocar em vermelho, dentro do triângulo. E qual é o outro ângulo? O ângulo B. Vamos colocar ele de roxo. O ângulo B. A gente tem que calcular esses três ângulos. E aí a gente vai precisar usar a noção de bissetriz. Lembra que bissetriz é o que corta no meio. Então vamos identificar aí o que está sendo cortado ao meio. Corta o ângulo no meio, mas qual ângulo? Está dizendo MX é uma bissetriz. Então do ponto M até o X é uma bissetriz. E do ponto P até o Y também é uma bissetriz. Nos ângulos internos desse triângulo. Tanto no ângulo P quanto no ângulo M. Significa o seguinte. Aqui colocou o 35 graus como a metade do ângulo. Então a outra metade aqui tem que medir 35 graus também. Porque é bissetriz. Bissetriz corta o ângulo no meio. Então se um lado dele tem 35, o outro tem que ter 35 também. Mesma coisa acontece aqui no M. A gente tem um ângulo de 30 graus ali. Então o outro lado também tem que medir 30 graus. Então a gente tem um triângulo aqui com o ângulo A dentro. Como assim, professor? Vamos pegar aqui do M até o P, do P até o meio e do M até o meio. A gente tem um ângulo A lá dentro, tem um ângulo de 30 graus e um ângulo de 35 graus. É um triângulo. Para achar o valor do ângulo a gente calcula a soma dos ângulos internos de um triângulo, que me diz o seguinte: quando eu somo o valor de cada um dos ângulos, tem que dar 180. Então, pegar o A mais o 30 mais 35, tem que dar 180 graus. Então, vamos lá. O ângulo A mais 30 com 35 dá 65, igual a 180. Então, A tem que ser igual a 180 menos o 65. Observa que eu tinha aqui A mais 65 igual a 180. Eu quero que fique só A. Então, eu vou tirar o 65 dos dois lados. Do lado esquerdo vai sumir, do lado direito fica o A igual a 180 menos 65. 180 menos 65, quanto que vai dar, hein? 65 para 180, isso dá 115, não é isso? Faça as contas, 115. Ok. Então o ângulo A vale 115. Agora a gente precisa achar o ângulo B e o ângulo C. Está mais fácil aqui de calcular o ângulo C. Observa que o ângulo A junto com o ângulo C dá meia volta, forma 180 graus. Então a gente tem o seguinte, que o ângulo A mais o ângulo C tem que dar 180 graus. Isso significa o seguinte, a gente tem o valor do ângulo A. Então eu vou trocar o valor A aqui por 115. Então significa que a gente vai ter 115 mais C igual a 180. Então a gente tem que o C vai ser igual a 180. Aí eu tirei o 115 dos dois lados. Tem que aparecer menos ele aqui. Menos 115 do lado direito. Então fica C igual a 180 menos 115 resulta em 65. Então o ângulo C a gente acabou de calcular. Vale 65 graus. Falta o ângulo B. O ângulo B é o ângulo interno do triângulo, que tem um ângulo interno de 35 graus, e o C, que vale 65. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Então a gente vai pegar o ângulo C mais o ângulo de 35 graus
mais o ângulo B, e isso tem que dar 180. Mas o ângulo C a gente já descobriu, vale 65. Então eu troco aqui por 65 mais 35, mais o B, igual a 180. 35 mais 65, faça as contas. 5 mais 5 dá 10, então desce o 0, sobre 1. 3 mais 6 dá 9, como subiu? 10. Então deu 100 graus. Mais B igual a 180. O 100 está junto com o B aqui. Eu vou ter que subtrair dos dois lados. Do lado esquerdo ele vai sumir, sobrando só o B. E do lado direito vai ficar 180 menos 100. Isso significa que o ângulo B mede 80 graus. Então o ângulo B mede 80 graus. Então tá aí a resolução do nosso exercício número 5. Vamos para o exercício número 6. O exercício número 6 está dizendo o seguinte: considere o paralelogramo da figura a seguir. Nela estão expressas as medidas de dois ângulos opostos. Quais são as medidas dos 4 ângulos desse paralelogramo? Vamos ver, ele está pedindo a medida dos 4 ângulos. Então tem que calcular também o ângulo à esquerda, em cima, e à direita embaixo. E observe o seguinte, falou que é um paralelogramo. Em um paralelogramo, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então eu vou fazer o seguinte, tem que igualar os ângulos opostos. Então o 6x menos 21 vai ficar igual a 4x mais 1. Então a gente vai ter a seguinte equação: 6x menos 21 igual a 4x mais 1. Tenho que resolver essa equação. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o 4x dos dois lados. Então vai ficar 6x menos 4x. Ao mesmo tempo que eu vou somar 21 dos dois lados. Porque eu vou sumir com esse 21 aqui. Então ele some esse 21. Mas ele aparece lá do outro lado positivo. Então o 4x vai sumir também. Vai aparecer 21 positivo aqui. 21 mais 1 aqui. O que vai acontecer do lado esquerdo? Vou fazer a continha. 6x menos 4x sobra 2x. 21 mais 1 sobra 22. Ou resulta em 22. Equação tem um valor multiplicando a letra. Eu divido ambos os lados da igualdade por esse valor. Então, o 2 que está em cima vai cortar com o 2 que eu coloquei embaixo, sobrando só o x. E o 22 aqui em cima dividido por 2 resulta em 11. Então a gente achou o valor de x, mas ainda não achou o valor de nenhum ângulo interno. O que a gente vai ter que fazer? Calcular. Tanto faz calcular o de cima ou de baixo, eles vão dar o mesmo resultado. Então vamos calcular o de cima, que está mais simples. Então vai ficar 4 vezes x, mas quanto vale x? 11. Então fica 4 vezes 11. 4 vezes 11 mais 1. 4 vezes 11 é 44. Mais 1 vai resultar em 45. Então, o ângulo superior e o ângulo inferior aqui medem 45 graus. Agora tem que achar o valor do outro ângulo. Como é que eu vou calcular esse ângulo aqui? A gente está num paralelogramo. Observe o seguinte, a gente falou também durante as aulas de retas paralelas cortadas por transversais. Nesse caso aqui, os lados do paralelogramo são todos paralelos. Então, se eu continuar esses lados aqui, a gente vai ter o seguinte: duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Significa que esse ângulo aqui, 6x menos 21, é igual ao ângulo que está aqui em cima. Mas a gente sabe que esse ângulo 6x menos 21 tem que dar 45 graus. E esse ângulo de 45 graus, junto com o ângulo interno aqui do nosso paralelogramo, dá 180. Então vamos chamar ele de y. A gente vai ter o seguinte, que 45 graus mais o y tem que dar 180. Então pega esse 45 e subtrai ele dos dois lados. Vai ficar y igual a 180 menos 45. Isso implica que y vale 135 graus. Então, a medida dos dois ângulos aqui tem que ser de 135 graus. Então, vamos
escrever isso aqui agora, aqui, no nosso paralelogramo. Os ângulos que tem a medida com x aqui são igual a 45. Tanto em cima quanto embaixo, 45 graus. E os outros dois ângulos que a gente calculou medem 135. Então tá aí, o exercício 6 está feito. Vamos para o exercício número 7. Ó. Exercício número 7 está dizendo o seguinte. Se as diagonais de um retângulo formam um ângulo de 114 graus entre si, quais são as medidas dos ângulos que as diagonais formam com os lados do retângulo? Eita, vamos lá. Vamos desenhar um retângulo e fazer as diagonais para ver o que acontece. Então a gente tem aqui um retângulo, tem os ângulos internos igual a 90 graus e os lados opostos são paralelos. Assim. Esse é o nosso retângulo. Tá perfeito, tá bom? Tá perfeito. Agora a gente faz as diagonais. Vou sair aqui de um vértice até o outro. A diagonal está em vermelho. Passa para cá. Passa para lá. Aqui, ótimo. O que mede 114 graus? É o ângulo entre essas diagonais. E 114 graus vai ser o ângulo maior. Então a gente tem o seguinte, ó. Aqui vai medir 114. E como ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, aqui embaixo também vai medir 114. A gente sabe que as diagonais de um retângulo sempre se cortam ao meio. Isso quer dizer que esse lado direito aqui do triângulo de baixo tem a mesma medida desse. Como tem a mesma medida, significa que o ângulo interno aqui, ó, também tem que ser igual. Então, se aqui medir 20, aqui tem que ser 20. Se for 30 de um lado, tem que ser 30 do outro. Se for x desse lado, tem que ser x do outro lado. A mesma coisa acontece lá em cima. Eles são iguais, tanto em cima quanto embaixo. Eles têm sempre a mesma medida. Então, aqui em cima também vai medir x e x. E o ângulo que está de fora, aqui, aqui e aqui também são iguais, nos quatro. A gente pode chamar eles de y. Todos y porque são todos iguais. Então a gente vai calcular o ângulo x e consequentemente a gente acha o valor do ângulo y. Então vamos ver. Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então a gente vai ter, olhando só para o triângulo de baixo, ó, com 114 x e x, a gente vai ter 114 mais x igual a 180. Isso significa que a gente vai ter o seguinte, ó, 114 mais 2x igual a 180. Ok? Vou pegar esse 114 e subtrair dos dois lados. A gente vai ter, então, 2x igual a 180 menos 114. Faça as contas. Ó. Vamos ter 2x igual a 180 menos 114. Quanto que vai dar, hein? Vamos fazer as contas. 0 menos 4 não subtrai. Então, corta aqui o 8 para virar 7 e o 0 vira 10. 10 menos 4 resulta em 6. 7 menos 1 resulta em 6. 1 menos 1 resulta em 0. Então, ficou aqui 66. Agora, eu tenho 2x igual a 66. Vamos dividir ambos os lados da igualdade por 2, ó, que é o número que acompanha o x. A gente corta o 2 de cima com o 2 de baixo aqui com o x. Sobra só x. Do lado direito fica 66 dividido por 2, que dá 33. Então, o valor de x aí nós encontramos. Deu 33. Ó. Agora, como é que a gente acha o valor de y? Lembra do seguinte. Todos os ângulos internos de um retângulo medem 90 graus. Então, esse ângulo todo aqui tem que ser 90 graus. Ou seja, y mais x tem que dar 90 graus. Então, a gente vai ter y mais x igual a 90 graus. X nós já calculamos. Então, vai ficar y mais 33, que é o valor de x, igual a 90. Subtrai 33 dos dois lados, a gente vai ter y igual a 90 menos 33.
ou seja, y vale 66. Então tá aí, tá feito o exercício número 7. E eu vou parar por aqui, tá bom, gente? E a gente vai para os exercícios, ok? Tchau, tchau.